aí, moçada, aqui Marcos Oriá, começando mais um programa Hashtag Arte, direto dos estúdios da TV Dedê, a TV da Casa de Vovó Dedé. E hoje temos a alegria, a felicidade de bater um papo massa com o Bosco Lisboa. E aí, Bosco, beleza? Beleza, bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. Massa. Conheceu a casa? Conheci, rapaz. Projeto incrível, né? Fiquei deslumbrado, gostei demais, um projeto legal. Eu ouvia falar, mas nunca tinha vindo aqui, né? E aí, maravilha. É incrível, né? Massa. A Casa de Vovó Dedé fica aqui na Barra do Ceará e é um projeto que assiste a aproximadamente 1.500 crianças por ano, trabalha com música clássica, né? Tem criança que chegou aqui na Casa de Vovó Dedé com 5 anos de idade, hoje já tem perto de 30, que a Casa de Vovó Dedé tem 30 anos, né? E essas crianças hoje dão aulas, são professoras em conservatórios na França, né? Tem crianças Legal. hoje que estudam no exterior a partir aqui da Casa de Vovó Dedé. É um projeto fabuloso. Então, sigam a Casa de Vovó Dedé e a TV Dedé no Instagram, né? Muito legal. Massa demais. Muito legal. Bosco, a gente está olhando essa escultura formidável em cerâmica, não é isso? Isso. E a galera de casa quer saber como é que a arte encontrou Bosco Lisboa. Como foi que Bosco Lisboa entrou na arte? Como foi isso? Bem, a minha mãe começou assim, pela a música. Pela música? Foi. Que massa. Que a minha mãe era cantora da igreja, né? E desde criança ela me levava para a igreja, né? E ficava lá aquela turma cantando, e eu lá no banquinho sentado, ouvindo aqueles sons, né? E depois, como a minha família tinha muita proximidade com a religião, os padres e tal, eu acabei indo morar no seminário São Francisco, em Juazeiro, né? Franciscano. E lá eu conheci o teatro, que a gente fazia muitas peças religiosas. Paixão de Cristo, a gente fez uma cidade cenográfica. Construímos o castelo de Caifás, de Anás, aquelas coisas, né? E lá também eu comecei a estudar música, que eu tocava na orquestra do seminário, né? Tocava contrabaixo. Mas a escultura até aí não tinha aparecido. Entendi. Quando eu saí do seminário, foi pouco tempo que eu fiquei lá, uns 2, 3 anos mais ou menos. Eu saí com uns 16, 17 anos, e aí foi quando eu conheci a escultura. Que eu via muita escultura, porque na igreja tem... Tem muita, né? Tem muita arte na igreja. Muita arte. Mas eu não tinha conhecimento, nada. Quando foi um dia, eu cheguei na casa de um amigo e vi umas esculturas, umas máscaras de cerâmica, né? Na casa do Beto Moraes. E aí eu, conversando com ele, pô, Beto, que legal, rapaz, isso aí e tal. E onde é que eu arranjo esse barro, né? Ele disse, na casa de Dona Cissa Fonseca, que era uma ceramista antiga. Isso no Juazeiro? Isso no Juazeiro, certo. Na década de 70, final da década de 70. E aí eu fui lá na casa dela, né? E cheguei lá, comprei um barro, conversei com ela me recebeu muito bem e tal. E aí eu perguntei, Dona Cissa, a senhora tem um barro aí que me venda, me arranja e tal? E ela tinha um bolo de barro assim e me cedeu, né? E quando eu cheguei em casa, eu levei esse barro. Quando eu cheguei em casa, eu passei a noite trabalhando. Rapaz, foi assim, impressionante, porque a noite passou assim que eu não vi. Virou a noite? Não vi a noite. Eu comecei a trabalhar e simplesmente quando eu olhei assim, estava clareando o dia. Puxa vida. E ali naquela hora eu tomei a decisão na minha cabeça, cara, é isso que eu vou fazer. Isso que eu vou fazer. Ou seja, foi um encontro mágico mesmo. Foi uma coisa mágica, eu não esperava. Até numa matéria que eu fiz no jornal, no diário, eu disse, escutou por acaso. Mas porque foi assim, eu não esperava. Né? Simplesmente eu vi aquelas máscaras, aquelas coisas e tal, e gostei, achei legal e tal, e fui fazer uma experiência. Mas eu não esperava que fosse ter uma... Quem acredita em espiritualidade, na questão da religiosidade, tem muita questão da espiritualidade, né? Então, de ir para o seminário e fazer esse percurso até chegar no barro, né?
é um caminho que aparentemente foi guiado, né? Porque o cara chega lá e vai na casa da ceramista que trabalhava com barro, pega um punhado de barro, leva para casa e não consegue nem dormir. Não, Passar passei a noite ligado, trabalhando, e de manhã eu já estava com esse pensamento. E produziu e rolou peça lá, e na primeira noite... Eu fiz uma peça que era um painel com um cangaceiro estendendo umas roupas. Que maravilha. Né? Uma coisa já criativa, mas eu não sabia o valor daquilo. Entendi. Eu só fiz o que deu na cabeça ali e tal. Mas aí eu comecei a fazer. E começaram também a vir os problemas. Né? Porque foi quando eu já estava terminando o 2º grau. Entendi. Eu acho que eu estava no primeiro para o 2º científico. Né? Naquele tempo. 18 anos, 19 anos, 17, né? Eu terminei com 17 anos, para fazer 18. Então, aí eu acho que eu tinha uns 16 para 17. E aí comecei. Só que quando chegou o 3º científico, aí tem aquele negócio, né? Você vai fazer o quê? Vai ser advogado, vai ser médico, vai ser não sei o quê, engenheiro e tal. Meu pai queria que eu fosse médico e minha mãe que eu fosse padre. E eu fiquei no meio daquele negócio, rapaz, não é nenhuma dessas coisas que eu quero, não. Eu vou fazer esse negócio. E eu já... Você escutou? Eu já mandando brasa no barro, né? Entendi. Que Produzindo lá bastante. pegava uns pedacinhos de madeira, fazia umas coisas e tal. E produzindo, e aí começou o pessoal dizendo, uns dizia que eu estava doido, a minha família não me apoiou, de maneira alguma, nem meu pai, nem minha mãe, nem meus irmãos. Principalmente o pai que quer que o cara seja médico. E a o cara mãe vai trabalhar com barro, aí minha mãe dizia, rapaz, você está ficando meio doido esse negócio. Meus colegas de classe também, Aperta o bolso, né? Todo mundo passando no vestibular, não sei para quê. E eu fazia uns santinhos, São Francisco, Padre Cícero e tal, e botava ele na mão, não queimava, porque... E eu ia vender lá em frente ao hotel municipal. E já começou a vender, já começou a fazer peça para vender. Eu já ia vender, porque eu já precisava de um dinheirinho e tal. Claro. Eu digo, rapaz, é por aqui que eu vou... Né? Meu pai tinha uma eletrônica, consertar rádio, televisão, instalação em casa, essas coisas e tal. E eu ia para lá, ficava por ali querendo ajudar, tentando entrar na profissão, mas não entrava. Pensava só no barro? Pensava só no barro. Quando era assim, aí teve um dia, até que enfim que eu levei um choque, que foi o melhor choque. Porque levou um choque lá na eletrônica? Na eletrônica, que me afastou de uma vez, eu doido para ter um motivo já para... Levou um choque quase de propósito, sair, né? levei um choque. E esse choque aí foi uma coisa que eu me afastei. Mas, em seguida, mais na frente, a minha mãe partiu muito nova e meu pai resolveu o que tinha já entregar para os filhos. Entendi. Dividir logo as coisas. Dividir logo as coisas. Ele também acabou com a vida dele também, quando minha mãe morreu. Entendi. E ele entregou logo tudo para os filhos, desanimou. Se desgostou da vida. Se desgostou, com pouco tempo também ele morreu. E eu fiquei com a eletrônica de televisão, porque tinha a de televisão e tinha outra que instalava som em carro, e tinha uma loja de eletrodoméstico que vendia televisão, móvel, essas coisas. Ou seja, ele era bem sucedido, né, nessa área. Era. E eu fiquei com a eletrônica. Certo. E tinha umas bancadas assim, grandes, enormes, que ficava as televisão assim, os televisores e os funcionários trabalhando, e eu olhava para aquela bancada assim, eu digo, porra, aqui dá boas esculturas. Para botar a escultura aqui, né? Já tinha um ponto, né? Já tinha um ponto no centro feito, da cidade, né? E tal, e eu digo, eu vou acabar com isso. Vou acabar com a eletrônica. E fui, quando as pessoas chegavam para pegar as coisas, eu fui entregando e não recebia mais. Entendi. Só levar, não deixo mais não, né? Só levando, inclusive Luiz Gonzaga foi um desses, né? Que ele era cliente de lá. Ah, foi? Que legal. E era semanalmente. Ia um funcionário dele lá, que deixava... Ele tinha um pessoal dos sítios dele, das fazendas, das coisas. Ele chegava lá com um monte de rádio, velho, televisão, gravador, ventilador, ferro. Para deixar para vocês consertarem. Para consertar. E ele chegou lá e parou, nesse dia ele veio. Parou lá na caminhoneta e perguntou o que estava pronto, eu já mandei lá de dentro, nem saí na calçada. Né? Para não bater papo, né? Para não ter conversa. E aí, quando o funcionário dele foi trazendo, eu disse, não estamos mais recebendo mais nada.
E assim eu fui fazendo. E Nem do Luiz Gonzaga, né? nada de ninguém. Nem que Nada, seja não do... tem negócio de Luiz Gonzaga nem nada. Eu queria era acabar a eletrônica e fazer o ateliê. E assim eu fiz. Entregou até o último eletrodoméstico, até o último. Ainda ficou um monte de bugiganga Que o povo não vai buscar, tem gente que deixa e nunca mais vai tem buscar, muita né? coisa assim, eu botei num quarto lá para trás e essa sala principal, que era grande assim, com essa bancada, virou Um ateliê. o ateliê. Pensa. E aí eu comecei a trabalhar, alguns amigos iam lá também para começar a fazer escultura e tal, e assim eu fui. Mas eu já comecei profissional. Entendi. Eu já comecei pegando, fazendo as coisas, indo vender, indo atrás e tal. Tinha a ver empreendedora já, né? Foi. E também veio os problemas, né? Porque os filhos começaram a nascer. Eu já fui me casando nessa época, os filhos nascendo, e a dificuldade financeira começou Apertar, né? a apertar, uma coisa que eu nunca tinha vivido. Eu vivia com meu pai, estudava em colégio bom, meu pai me dava carro, tinha as coisas tudo. De uma hora para outra, minha mãe morreu, pouco tempo meu pai morreu, fechei a eletrônica, fui viver agora, de escultura, né? E aí... Como é que paga os boletos, né? Pau cantou, né, compadre? Bem, foi bom, foi ruim, porque, assim, foi ruim no sentido da dificuldade financeira. Né? Eu acho que foi a única coisa que... Quer queira, quer não queira, o eletrodoméstico, todo mundo tem em casa. Né? Acho que talvez a preocupação dos pais sempre é essa, né? Do sustento. E a arte, quer queira, quer não queira, é um bem fantástico, maravilhoso, que enobrece a alma, que aumenta o patrimônio, mas não é de primeira necessidade. Né? Então, as pessoas não compram. Com um fluxo suficiente para que você sustente uma despesas, família. Né? E aí eu comecei a ter esses problemas e tal, mas nada de me abalar. Eu acho que quanto mais tinha dificuldade, mais me dava coragem, gás, né, para trabalhar. E naquele tempo não tinha internet, não tinha nada. Eu conseguia uns livros sobre escultura, né? Estudava muito. Eu pesquisava e trabalhava o tempo todo, cara. Que maravilha. Sim, eu ia dormir 3, 4 horas da madrugada. Dormia 2, 3 horinhas ali, me levantava, era aquela vontade, aquela tesão de estar fazendo aquele negócio. De pesquisar ali, e de criar. Pesquisar e conseguir uma coleção, Arte no Mundo. Ainda me lembro dele. Tinha bem uns 11 livros, desde o começo, da pré-história e tal, e tinha um que era o Barroco. Tinha Bernini, né, Miguel Ângelo, essas coisas, esses caras do Renascimento. Os grandes, né? Pô, era o que eu mais gostava. Eu lia, relia, ia atrás de saber da história de Miguel Ângelo, de Bernini, que era o que eu mais gostava, né, escultor fantástico. E ali eu ficava produzindo, fazia a parte criativa e fazia a parte comercial, que era mais santo. Entendi. Já devido à região, né? Lá. Que eu saía, vendia sem queimar, não dava tempo. Vendia aquele santinho ali, o Padre Cícero, Nossa Senhora e tal, São Francisco, e ali eu passava na bodega, já comprava o arroz, uma coisinha para garantir o rango do que era o dinheiro do dia a dia, né? Era a luta do dia a dia, era esses santos. E a parte criativa que eu fazia era só por prazer, porque não vendia, né? 1979, 80, os começos dos anos 80 e tal, no interior. Assim foi indo. Entendi. Alguns pequenos movimentos artísticos eu comecei a participar, né? Exposições coletivas e... Lá no Juazeiro? Lá no Juazeiro. E aí eu ainda fiz com Luiz Carimai, com Gilberto Morimitsu e outros amigos lá, fizemos a Criarte Brasil, lá nesse meu ateliê, que era no centro da cidade, né? Entendi. E aí, as coisas tudo indo e tal, mas aí chegou um tempo que eu digo, não, aqui em Juazeiro não dá certo não pra mim. Não vai rolar mais, não. Não rola mais nada, porque é uma lisaria muito grande e eu tenho que ir para um lugar maior, cara. Tem que expandir, né? Tem que expandir. Isso já entrando na década de 90, né? Entendi. Eu antes comecei a ir muito em Recife, que era onde a gente frequentava muito. Meu pai, a gente ia fim de semana, tomar banho lá de praia e tal, e voltava. Então, eu tinha Recife mais aproximação do que Fortaleza.
E fiquei indo para Recife, eu digo, cara, será que eu vou morar aqui em Recife, né? Que era em Olinda que eu ficava. E a minha mulher, na época, era de São Paulo, né? E também eu fiquei entre esse negócio, vou para Recife, vou para São Paulo, não sei o quê. Aí eu digo, eu vou em Fortaleza. E quando eu cheguei, eu não gostava muito de Fortaleza, porque era uma cidade como cidade interior. Entendi. Você chegava ali, via aquelas ruazinhas estreitas, aqueles negócios, não tinha Pouco movimento, desenvolvido, pouco né? desenvolvido. Recife era muito mais desenvolvido na época, né? Recife, você chegava, você estava na capital. Metrópole, né? Aquelas ruas largas, né? Muito carro, aquela coisa. Eu me sentia numa capital. Fortaleza, não. Mas eu vi que Fortaleza não tinha ceramista. Ao contrário de Recife, Olinda, Pernambuco, aquela polo, região, né? que Já era tem um polo. muito, né? Tracunhaém, Caruaru, muita produção, muito ceramista. E aqui em Fortaleza, quando eu vim por aqui, eu digo, cara, não tem ceramista aqui. A única pessoa que eu ouvia o pessoal falar que era ceramista era a Emília Porto. Pronto. Que Grande tem Emília. Grande Emília. Que tem uma produção mais com outras coisas, né? Pintura e tal, fazia muita coisa, do né? que Ainda faz, cerâmica, Emília. Né? Do que cerâmica. A produção dela era mais outras coisas. Apesar E dela curadora fazer de cerâmica arte, também, né? Trabalha, galerista. Eu digo, eu vou para Fortaleza. Vou desbravar, né? Vou. Ser pioneiro. Vou ver o que é que acontece. E aí eu vim, já tinha 5 filhos. 5 filhos? Em 93 ou foi 92, eu participei do Salão dos Novos e ganhei um prêmio. Olha aí. Era o João Jorge, curador. Curador. Da época, né, que nem existe mais o Salão dos Novos. E esse salão me deu um gás. O negócio o caminho é esse, né? Me deu um gás. E eu digo, cara, eu tinha umas 3 peças para mandar. Mandei a menor e foi premiada. Que maravilha. A outra que era melhor e maior, que não tu mandei achava com medo que de quebrar. Ah, entendi. Nem mandou, né? Mandou a menor. Mandei a menor e mesmo assim eu fui premiado. Eu digo, pô, se eu tivesse mandado essa outra... Qual era a peça? Tu lembra que Era peça? uma águia voando, assim, tal. Não era tão criativo, mas... Movimento, mas né? era uma coisa legal. Ela tinha movimento, tinha... Eu sei que eu acabei ganhando um prêmio. E me incentivou bastante. Eu disse, cara, eu vou para Fortaleza. E vim. Né? O pessoal lá em Juazeiro... Já tinha ganhado o prêmio quando veio, né? Já. O prêmio foi assim, vai que dá certo, né? Foi empurrão. Como um incentivo, né? Digo, e os caras, rapaz, tu é doido, tu vai fazer o quê em Fortaleza? Tu vai passar fome. Meu irmão, fome eu já estou passando aqui. Pior do que tá, não fica não, né? Fica não. E ganhou o prêmio, né? Pode ser que o negócio deslanche. E eu vou para uma cidade maior, porque Fortaleza, Juazeiro não rola até hoje. Quando eu vou lá, eu nem gosto muito de visitar alguns amigos que são artistas das antigas, porque, bicho, eu vejo os caras na peleja, né? numa situação difícil. É complicado. Sabe, porque me dói aquilo ali. Né? Eu nem gosto. Quando eu vou lá, visito outros amigos que nem são artistas e tal. Família e tal. Para eu não ver aquela cena, situação. né? Que uma região com tanta artista, com muita gente boa. Tanta gente cultural. boa, mas os políticos não fazem. Não incentivam, né? Não fazem nada sobre isso, né? Então, e aí eu vim para Fortaleza. Eu digo, eu não vou morrer aqui. Eu vou para outro canto. Não vou ficar nesse negócio, não. E aí vim para cá e... Veio com a família? Vim com a família. 5 filhos? 5 filhos. Vieram 3 comigo, as 2 mais velhas, para não perder o colégio, do miudinho, ficaram na casa da minha tia, com minha tia. E aí eu lembro que eu cheguei aqui 1h30 da madrugada, chovendo, eu com R$15 no bolso. Estou dizendo R$15, que naquele tempo eu acho que nem era real. Não lembro nem qual era a moeda. Entendi. O dinheiro que eu tinha era R$15, mais ou menos. Entendi. Cheguei assim aqui. E foi para trabalho. Eu digo, aqui o negócio é trabalhar e trabalhar e trabalhar. Não tem outro. Arranjou onde ficar? Arranjei onde ficar. Primeiros 15 dias eu fiquei na casa de um irmão meu que tinha aqui e aluguei uma casinha que tinha assim em frente a ele, na outra rua. Aluguei essa casinha, foi assim como eu começou aqui. Comecei aqui.
e tome trabalhar. Tome trabalhar e as coisas comecei a conhecer muita gente, né? Eu já conhecia alguns artistas lá de Juazeiro, por exemplo, o Zé Tarcísio. Pronto, grande Zé Tarcísio. Grande Zé Tarcísio, que foi um cara massa, que me ajudou muito, que ele me deu o ateliê dele para me trabalhar. Poxa vida. Logo quando eu cheguei aqui, antes de eu vir morar generosidade, né? mesmo, né? O Zé estava chegando do Sudeste, lá Do Rio de Janeiro. E aí, quando eu conheci ele lá em Juazeiro, ele tinha me convidado, rapaz, vá lá no Cumbi, que eu tenho uma casa lá no Cumbi, e vá lá para a gente fazer umas oficinas, tem barro lá e tal, mas não deu certo eu ir. Mas aí quando eu vim e fui lá visitar ele, né, na Praia de Iracema, e falei, Zé, eu estou vindo morar aqui e tal. Ele disse, legal e tal. Rapaz, aí ele me ofereceu o espaço dele. Para me trabalhar, que foi massa. Lá eu conheci alguns Muita artistas gente, né? e tal, e comecei a participar de salão, comecei a entrar no Salão de Abril, ganhei prêmio, e as coisas foram... Fluindo. Vai indo, porque o processo de quem trabalha com arte, para mim foi assim, comigo foi assim. Por exemplo, você começa na sua cidade, né, vai sendo conhecido ali no seu colégio, no seu bairro e tal, na cidade, e depois essas pessoas que começam, eles mesmos, você vai sendo... Colocado para outro canto, para fora, né? Você empurrado vai para sendo frente. empurrado. E aí, quando eu cheguei aqui em Fortaleza, algumas pessoas, alguns artistas já me conheciam, e assim eu comecei a trabalhar aqui, foi o mesmo processo de Juazeiro. Você fica conhecido na classe artística, isso vai ampliando, e depois você começa indo... A engrenar, como eu né? comecei a participar de coisas em São Paulo, né? Conheci o Emanuel Araújo, que era um cara que fundou o Museu Afro, né? O Museu Afro Brasília, no Ibirapuera, e fui convidado por ele, através de Dodora, que também foi uma pessoa que me deu muita força. Logo no começo, quando eu cheguei aqui, ela também arranjou alguns trabalhos, ela era da Secult, e tal. Eu tive apoio de algumas pessoas. Né? Eugênio Leandro, cantor e compositor, que me conhecia de lá também, foi outro cara que me deu um apoio, que depois eu fui morar numa casa dele, que ele tinha lá no São Cristóvão, ainda hoje que eu estou lá, que eu comprei a casa e tal. Maravilha. E aí eu comecei participando de algumas exposições em São Paulo, Rio de Janeiro, e começou a fluir. Aí a coisa foi andando, e eu comecei a ganhar prêmio, comecei a ganhar edital, e fui se estabelecendo, né? Me estabelecendo, e ainda hoje estou aqui. Já fui para São Paulo, morei lá 6 anos. Já morou lá 6 anos? Foi. Quando eu comecei a mandar as peças para lá e tal, ia lá e voltava, eu digo, eu vou dar um tempo fora de Fortaleza também, vou vir para São Paulo. E aí fui. Passei 6 anos lá, vi o que eu queria ver, conheci o que eu queria conhecer, conheci algumas pessoas lá, muitos artistas e tal. É outro mercado, né? É um mercado diferente, né? É maior, né? Entendi. É um mercado maior do que aqui. É difícil também, só que uma dificuldade com mais possibilidade. Porque, pelo tamanho, né? Pelo tamanho, poder aquisitivo também, né? Valorização da arte, a galera compra mais, né? Tem mais compra colecionadores. mais, né? você chega lá e para você vender como lá eu fazia uns múltiplos de umas camisas, e assim eu vendia de R$1.000, um exemplo. Entendi. Isso era o quê? 2012, 2013, 2014. E eu vendia, cara. Massa. Pequenas coletivas, uma atrás da outra. Era todo o tempo, pessoal. E sempre pinga alguma coisa, sempre vende, né? Sempre vende. Sempre vendia um múltiplozinho, uma coisa, e eu fui para Cunha. Quando eu cheguei em São Paulo, eu não sabia que existia Cunha. Que é uma cidadezinha que fica no alto, no Vale do Paraíba, e que fica entre Rio de Janeiro e São Paulo, né? 150 quilômetros para um, 150 quilômetros para o outro. E você desce 32 quilômetros, cai em Paraty,
Rio de Janeiro. Que localização incrível, né? Massa. E eu não conhecia Cunha. E o pessoal lá em São Paulo me perguntava, você conhece Cunha? Não. Rapaz, vá lá, porque lá tem ceramista do mundo inteiro. Eu ficava, porra, nunca ouvi falar nessa cidade e tal. Mas quando várias pessoas Começaram a falar, eu ver fui qual é, né? pesquisar. E aí eu vi, porra, ceramista de todo canto do mundo, cara. Do Japão, polo, da né? China, da Suíça, dos Estados Unidos, todo canto que você pensar. E, cara, eu vou lá. Aí liguei para lá e escolhi falar com a Suenaga e jardineiro, que é um casal, ela japonesa e ele, Gilberto. E ela disse, não, procure o Alberto Cidrais, que é um arquiteto e ceramista português que morava no Japão e depois vieram para Cunha na década de 70. E o prefeito eles escolheram vir para Cunha porque é uma cidade que tem muita jazida de barro. Entendi. E quando chegou lá, o prefeito deu um antigo matadouro, que estava desativado. Disponibilizou. Tipo, Disponibilizou para eles montarem o ateliê deles. E os caras montaram e começou a vir ceramista de todo canto. Você vê um incentivo político, né? Você vê um incentivo político. Um matadouro desativado. Pô, onde é que pode ter aqui uma parada, fazer um grande ateliê? Pai, vamos disponibilizar o matadouro. Podia ser que o político não dissesse, não, vamos reativar o matadouro, né? Ou então, aí colocar outra coisa. Não rola, não. Se vira aí, do incentivo político, do incentivo da administração pública, deu esse negócio. Se transformou no polo, né? Transformou no polo a cidade. Cara, e quando eu cheguei em Cunha, eu tive uma alegria muito grande, porque eu não sabia que Cunha existia, mas quando eu cheguei lá, a turma me conhecia. Olha aí, que maravilha. Sabe? Quando eu cheguei lá, os caras me conheciam. Eu digo, porra, meu irmão, que negócio legal. Aí o Alberto já chamou os ceramistas e tal, fomos tomar vinho na casa dele à noite e começou a chegar um monte de ceramista e tal. E os caras me conheciam, cara. Ou seja, teu nome já estava no mercado. Meu nome já estava forte. Lá, e aí eles montaram uma casa para mim assim, em 2 dias. Puxa o Alberto Cidrais, que é arquiteto, ele comprou um terreno muito grande e fez várias casas, as casas boas, lindas, cara. E uma delas, ele disse, rapaz, fica aqui. Tu fica aqui. E aí já foi arrumou uma geladeira, outro um fogão, outro não sei o que. Eu sei não que volta mais, não volta mais para São Paulo. E eu fiquei em Cunha. Você vê quando a coisa tem que acontecer, né? Eu fiquei em Cunha, eu ia para São Paulo, porque lá eu já tinha um local que eu morava lá, com o Márcio, um amigo lá. Estava estabelecido, né? Já estava lá e continuei. Mas eu ia em São Paulo quando eu ia fazer alguma coisa, as vendas, porque eu trabalhava com a galerista lá, a Lourdina Rabier, trabalhava com essa galeria, então eu ia lá quando eu tinha coisas para resolver em São Paulo. Mas eu vivia em Cunha. Né? Só que Cunha, para venda, não é legal. Era bom para produção. É bom para produção, porque tinha barro, tinha ateliê, tinha uma turma de ceramistas. E 90% dos ceramistas lá, eles produzem utilitários. Entendi. Peças utilitárias. Não é arte contemporânea, não é arte, não é criativa. Tem uns 2 ou 3 lá que faz, como o Alberto e alguns e tal, mas a maioria é coisa utilitária. E o forte deles é esmaltação de alta temperatura. Entendi. Todos trabalham com esmaltação. Peças decorativas, pesquisa, né? De esmalte o tempo todo e tal e tal. E, cara, eu fiquei lá. Fiquei lá durante esse tempo todo. Passou 6 anos lá em... quase, né? Fiquei lá em Cunha, eu fiquei uns 4 anos. Entendi. Já tinha 2 em São Paulo. Já tinha 1 em São Paulo. Depois eu saí de Cunha, fiquei em São Paulo mais um tempo, porque eu digo, não, aqui tá bom já, eu já vou me embora. E o Alberto, rapaz, fica aqui. Eu digo, não, bicho. Já deu, né? Já deu. Aprendi o que tinha que aprender aqui. Deixa eu voar, né? E aí fiquei em São Paulo por ali. Vi que não precisava eu estar lá, porque o meu ateliê aqui em Fortaleza ficou abandonado. Entendi. Né, que eu tenho um ateliê lá na Sabiaguaba, e ficou abandonado. E aqui eu tinha toda a estrutura. Lá eu pagava 2 aluguéis, né? O da casa e o do ateliê? Da casa em São Paulo e o da casa que eu vivia lá. Entendi. Que eu depois comecei a pagar aluguel.
De cunha. E quando a gente ia fazer queima e tal, se juntava ali e tal, a gente comprava lenha, os fornos no Borigama, aprendi muita coisa lá de esmaltação. Entendi. Forno, Foi uma escola, né, outros tipos também, de né? forno, foi muito massa. Aí eu digo, cara, não precisa eu estar aqui em São Paulo. Eu posso estar lá no Eu Ceará. posso estar lá em Fortaleza, Mandar pra cá. trabalhando e venho para cá para vender. E manda as peças, E né? manda as Podia mandar peças, não precisa. Também eu vi que trabalhar com galeria não é grande negócio. Entendi. Por quê? Os galeristas, eles, geralmente, pelo menos os que eu trabalhei lá, eles querem exclusividade. Entendi. Só que, por exemplo, o galerista ele quer exclusividade sua, mas ele tem Mais 20 artistas trabalhando, mais 20 né? artistas, tantos artistas trabalhando lá com ele. Eu digo, pô, essa pessoa quer exclusividade. Só mas de um lado, né? Por que só que de ele um não lado. minha só? Ele Por que que ele não podia vende ser só o meu exclusivo e também? vender só o meu também, né? É E verdade. também não, assim, eu me sentia preso. Eu digo, pô, chega outra pessoa, querem comprar um trabalho meu, fazer uma coisa, eu não poder, não dá certo. Muitas vezes você mesmo, a própria artista, não pode nem vender o trabalho, tem que ser só Via a galeria, galeria, né? E outro, e eles vendiam muito caro. Entendi. Né? A Lourdina botava um varalzinho desse de roupa que eu vendo aqui de 5 mil, ela botava lá, era 35 mil, 40 mil. Aí eu dizia, mas Lourdina, isso cara, demora a vender. Não, mas vende. E se não torna pode. impeditivo para outros clientes que também desejam o trabalho, mas não tem grana. Não tem dinheiro, exatamente. E aí 50% é da galeria, quer dizer, você vendia um trabalho de 35 mil, 17.500 já era dela. Não era 17.500, porque o cliente queria nota fiscal. Certo. Aí já lá derrubava vai mais um um tanto. E aí o que sobrava era dividido. E vendia pouco, cara. Porque demorava muito, né? Demorava muito, em 2 anos, eu acho que eu vendi uns 4 trabalhos. E o trabalho fica lá embarreirado, como disse, Trabalho fica lá parado, né? muito e tal. bem exposto. Isso. O nome do cara aumenta, melhora no mas o mercado e dinheiro tal, mas o dinheiro é menor, não né? roda. Se você vendesse pelos 5 mil todo E mês, vendesse 2 por mês, aí era bem isso, melhor. Era mais né? negócio, que era isso que eu dizia para ela. Mas ela é uma pessoa que tinha grana e tal. E é como estruturada. trabalham as galerias, né? Porque essa questão, a gente fala muito aqui sobre a questão do valor da arte, que é difícil, né? A gente entrevistei uma jovem artista, a Bia Mourão, e perguntei para ela, Bia, como é que tu precifica? Ela disse, é difícil. E é difícil até para as galerias. Só que a galeria quer levantar o nome do artista, levanta, o trabalho se torna inacessível, entre aspas, porque pouca gente tem pouca acesso, gente compra. e o valor da arte, por que a arte é tão cara? Porque pouca gente tem acesso, é como uma joia, né? Mas, ao mesmo tempo, você deixa de ser democrático, você deixa de colocar sua arte em mais locais. vários lugares, Agora, esse equilíbrio é difícil, né, Busca? É. Esse equilíbrio é difícil, você saber como o seu trabalho crescer em termos de valor no mercado, né? É punk. Aí eu vi que não era negócio eu estar com galerista. Aí ficou independente, de Aí novo. fiquei independente, levei uma tromba, porque arranjei uma pessoa lá que disse que era marchand, que não sei o quê, e produziu 2 exposições minhas lá, que foi uma negação, Não deu certo? não deu certo. E aí eu vi que o cara não era a pessoa, né, Entendi. para vender. Ele não era do ramo, Entendi. ele era da música. Achou bonito, achou Achou massa. bonito, gostou queria... e tal. Não, vamos, pai. Eu estava saindo da galeria, foi na época que eu estava saindo. Eu digo, não custa Dá uma nada. oportunidade, Já estou sem galeria mesmo, pode vender. E aí ele produziu umas 2 exposições. Uma foi até mais ou menos. Uma foi boa. Mas a outra nada. Aí eu digo, não tem negócio aqui. Entendi. Vou ficar independente Vou mesmo, ficar né? independente, aqui eu vendo onde eu quiser. Do preço que eu quiser, Do preço que eu quiser, negocio de todo jeito, né? E cada vez mais eu vi, eu digo, não, aqui agora eu estou pagando 2 aluguéis, eu já vi o que eu queria ver aqui. E eu vi também outra coisa, Marcos. Por exemplo, lá em São Paulo, o pessoal tem uma coisa de dizer assim, lá em Recife tem Brenan. Por exemplo, lá em Recife tem Brenan e tal, não sei o quê, blá, blá, blá. Lá na Paraíba tem o Miguel, né? Pronto. Lá não sei aonde tem o Poteiro. Lá não sei aonde, eu digo, cara, eu vou ter que estar lá.
Lá no Ceará tem o Bosco, tem o Bosco, né? Que já falavam. Pronto. Aí eu digo, não tem necessidade de eu estar aqui. Eu vou lá. O lugar do artista, né? O lugar do artista. O lugar do artista. Se eu não tivesse já com a estrutura que eu tinha aqui, casa, Talvez não tivesse voltado. talvez não tivesse voltado. Mas como Meus tinha filhos toda a estavam estrutura, aqui, família também, né? Família, só uma filha que tinha casado e estava morando em Minas Gerais. Que de vez em quando eu ia lá visitar ela, que é bem próximo, né? A maioria da galera estava aqui. Mas os outros 4 estavam aqui. Né? E aí eu digo, cara, eu vou estar perto dos meus filhos e tal, né? Produzir no meu lugar, né? Na minha Produzir terra. no meu lugar. Também já tinha nascido um 6º filho de um 2º casamento. Que aí eu digo, não, eu vou... Eu já fiz o que eu tinha de Já fazer deu o rolê aqui. que tinha que dar, né? Já conheci o negócio, como é que funciona e tal. E, assim E o eu trabalho, vim. com certeza, tinha ganhado uma proporção muito Já, grande, né? Porque Estava a minha muito presença lá foi reconhecido, né? importante também. Foi importante, porque Fez o nome a lá. presença é a presença, né, cara? E conheceu muita gente, fez, como a galera chamou hoje, um network muito bom, conheceu rede de contato, né, e tal. Isso, E o pelo trabalho menos vai tempo, ficando né? bom, E entender como é que Experiência. funciona esse mercado. Porque eu não Isso. entendia. Você só entende tanto lá, que esse negócio da e galeria, não sei o quê, só blá, blá, pode blá. escolher sair porque experimentou, né? Passou um tempo na galeria lá e tal, disse, cara, isso aqui não é para mim, não. Tem artista que funciona, galeria, né, e tal, mas muitos artistas são independentes, né? Muitos, aqui no Ceará mesmo. É melhor. Porque, Não precisa porque de galeria, quando você não. tem um domínio do próprio trabalho e consegue comercializar por conta própria, porque tem gente também que não consegue, né, Busca? Tem gente que não consegue comercializar o próprio trabalho e tal, que não, você tem que ser, além de artista, tem que ser empreendedor. Tem que saber precificar, tem que ter saber esse vender, lado do tem que saber empreendedorismo. cobrar, né? Porque às vezes o cara vende para receber uma novela, então tem que saber cobrar, tem que saber se posicionar no mercado. Aí quando você tem essa experiência, já ralou um bocado, aí o cara diz, não, agora eu vou por conta própria, Não né? tenho mais. Mas a maioria passa por galeria. É difícil o artista, para se posicionar no mercado, que não tenha passado pelo menos uma temporada, né? Uma passagem, porque você conhece o processo. Isso. E faz a rede de contato e tal, né? É. E aí voltou para o Ceará. Voltei, né, para o Ceará e estou por aqui. Tava o ateliê já era na Sabiaguaba? Já era na Sabiaguaba e eles passaram uma estrada lá, em frente à Sabiaguaba. Né? Também foi um dos motivos muito de eu vir. Os caras, rapaz, venham que vão indenizar o seu ateliê, vão cortar metade. Entendi. Vai passar a estrada, o asfalto e tal, bababá, e você tem que vir, porque senão você vai perder, vão cortar, você não vai receber e tal. E eu já estava querendo vir, só que eu vim para voltar, na verdade. Eu ainda pensava em voltar e ficar assim, 3 meses lá, Ficar lá em casa. 3 meses aqui, né? Aí vim e para resolver esse negócio do ateliê da estrada, que era, eles diziam que ia resolver dentro de um mês, foi 4 anos Olha aí. para resolver. Eu até perdi a passagem de volta. Ainda adiei a passagem, paguei uma grana, Acabou adiei perdendo. de novo, aí depois, na segunda vez, eu digo, não vou adiar mais não, perdi a passagem. Vou ficar por aqui mesmo. Vou ficar por aqui mesmo e tal, e vou ficar ainda em São Paulo quando for necessário. Né? E hoje está bom, porque a minha filha que morava em Minas Gerais foi morar em São Paulo. Olha aí. Então tem um apoio lá agora. Aí agora tem onde ficar, né? Tem casa Legal, lá e tudo. legal. E aí eu estou nessa, produzo aqui. E vende para todo canto, Vendo né? para todo canto que for preciso. Maravilha. Né? E Busco, essa pegada, vamos começar a mostrar os trabalhos do Busco. Busco Lisboa. Lisboa é nome de família ou apelido? É nome mesmo, de família. É, de família, parte da minha mãe. Massa. É um nome massa. A rede, esse tipo de trabalho, essa pegada, que o teu trabalho é formidável, né? A gente está vendo. É um trabalho que a rede é tecido e o artista conseguir dar a pegada do tecido no barro é uma coisa extraordinária. Essa veia já veio lá de Juazeiro, tu já começou a pensar isso, ou teve um momento que essa tua vibe, essa tua pegada começou a se fortificar? Rapaz, essa textura é prática, tudo é prática, cara. Tudo é trabalho, né? É trabalho. Trabalho e a vontade de evoluir o trabalho. Entendi. Não adianta você só estar trabalhando também sem querer progredir.
Muito trabalho. Eu trabalhava muito, 18, 20 horas por dia. Passava o dia. Eu só saía quando era para vender, quando era para resolver alguma coisa, e me dava aquela agonia, eu tinha que voltar logo para trabalhar. Era enfurnado no ateliê Era mesmo, né? enfurnado o tempo todo. Tinha dia que eu dormia na sala onde eu trabalhava, no chão por lá. Às Puxa vezes minha vida. mulher vinha, me puxava, rapaz, isso aí vai ficar aí mesmo. É pra cama, homem, né? Vem pra cá, rapaz. E aí, você vai aprendendo. Eu percebi, no tempo do começo, com mais ou menos 6, 7 anos de trabalho Pesado. pesado, foi que eu encontrei a escultura. O ponto de partida, Depois de 7 anos. depois de 7 anos. Eu achava que sabia. E eu descobri que não sabia era nada, né? Descobri que eu não sabia nada. Né? Que coisa Me achava interessante. assim, né? Rapaz, eu me garanto. Tal, me garanto. Mas aí, com 6, 7 anos, foi que eu encontrei, cara, o início. Puxa, é isso aqui, Poxa, né? meu, agora eu encontrei. Agora que vai, como né? se tivesse, assim, pá, mostrado o universo da escultura, o caminho, né, que eu vi, eu disse, eita, cara, é agora. Aí E a foi partir que- do trabalho árduo durante esse percurso Aí grande, né? eu 7 anos. Né? peguei mais gosto ainda. Que aí eu estava trabalhando muito, mas agora eu passava a trabalhar com outra visão. Sabendo até para onde ia. Sabendo o caminho, o isso que eu aqui. estou encontrando na música agora. E depois eu falo disso. Aí eu digo, cara, agora que eu estou vendo o negócio, como é que eu posso... Aí, trabalhar com mais 6 anos, eu encontrei uma outra coisa. Né? E aí eu comecei a ver que tem umas etapas assim. Para percorrer De até ir dar o ponto, né? 7 anos, assim, eu encontro uma coisa. Interessante. Encontrava. Agora eu não encontrei mais outra ainda, não. Mas Vamos andando para a gente ir mostrando os trabalhos do quando Bosco. Olha aqui, ó. Quando... Aí é o seguinte, o excesso do fazer vai lhe trazendo novas coisas que você vai fazendo. Vai descobrindo ali. Você né? vai, faz, depois você faz outra coisa, você vai fazendo, né? Você vai fazendo e vai fazendo coisas novas e aquilo vai lhe levando. Mas essa linha aí, como você perguntou, essa vibe aí De dessas coisas, conseguir mostrar um Eu comecei, pano. Marcos, por ela, mas eu não sabia. E abandonei. Entendi. E dessas várias fases, fiz de muita coisa, cara, muitas coisas. Quando isso foi aqui já em Fortaleza, Entendi. que eu cheguei nessa linha aí, que eu coloquei a primeira peça nessa linha, foi no Salão de Abril, que foi na UFC. Eu acho que foi em 96. Do Malk? No Malc. Se olhar, dá pra gente se ligar. Eu acho que foi em 96, por aí, 97, uma coisa assim. Que foi onde a primeira vez que eu botei em público essa coisa. Essa aí, pegada, com pano e tal, né? É. E foi um sucesso. Você colocar uma peça de barro, de cerâmica, retratando o tecido, o pano, é uma coisa, pelo menos eu não vejo outro artista, outro escultor conseguir dar essa pegada, né? Porque você você consegue dar a suavidade, porque o tecido, ele é suave, né? Ele é leve por si só. Leveza, e como é que né? é que você consegue leveza com algo tão pesado como é a cerâmica, como é o barro, né? É realmente falou essa mesma coisa que você está falando. extraordinário. É extraordinário. É muito trabalho, cara, muita prática. Muita prática, muita, você fazer uma São coisa horas e assim, horas e 2, horas e 3, horas. 4, 10, 20 mil, 2.000 vezes Até dar certo. fazendo, você aprende. Não tem jeito, né? Fazer querendo aprender, né? Não é fazendo só por fazer. E aí, quando foi nesse salão que eu coloquei, que eu vi que deu sucesso e tal, eu fui... Aí deu uma mergulhada. Segui a linha, fui seguindo, e ela foi crescendo. dentro dessa né? linha foi vindo mais coisas, mais e mais, e ainda hoje eu estou aí. É extraordinário. Vamos para frente, é extraordinário. Realmente olha. E é um pano solto, né? Essa produção aí já foi em Cunha, essa daí. Essa peça é queimada em 1.250 graus. Olha aí. E tem um esmalte nela. Porque você chega com o paletó, né?
e você coloca no cabide e ele fica pendurado, né? Dá aquela queda, caída, né? né? E você tem no trabalho justamente esse efeito, né? Representa e com o Eu acho barro, que o que né? me trouxe a fazer essa interpretação assim foi a prática de fazer rosto. Poxa, da figura humana, da pessoa figura humana, que foi para a roupa. Influenciou. Quando eu cheguei na roupa, eu tinha um domínio já de conseguir interpretar como eu queria, né? Mas foi o rosto humano. A escultura, ela tem o seguinte: a escultura contemporânea, ela necessariamente não precisa ser figurativa, ela não precisa ser nada. Ela precisa ser o que você quer fazer. Mas, para você fazer uma arte contemporânea de qualidade, você tem que conhecer os princípios básicos da escultura. Tem que ter a base. Você tem que ter a base, porque se não tiver, você vai fazer uma arte contemporânea sem estrutura de conhecimento. Entendi. Porque você tem, a primeira coisa que vem é a percepção da ideia, né? E depois você vai fazer a execução, tem a percepção e tem a execução. Nisso está, na arte que você faz, ali está contida o seu conhecimento. Todo o seu percurso. Todo o seu percurso está ali. Se você não tiver aquilo ali, ela não aparece. Não aparece. Não dá chega. emoção. A arte que você olhar. Geralmente, quando eu olho arte, eu não vou para os detalhes. Depois que eu vou para os detalhes. Primeiro é o impacto. Primeiro é o impacto. Se Primeiro não tiver Se não essa emocionar, emoção, não rola. É verdade. Não é tem verdade. ali a... Você não tem a alma do cara. Não tem o conhecimento. O conhecimento, Não tem a história, não né? Tem. Ou seja, para emocionar, ele tem que estar permeado do percurso do artista, Isso, né? isso. Aqui está toda a história. Olha isso aqui. Aí tem a história. Com as mangas enroladas, cara. A uma caída, parada... o movimento. Aí você percebe que tem a pessoa que fez, tem um conhecimento. E essa questão da pessoa que fez e da figura humana que tu estava falando, aqui você tem a roupa, você tem o utensílio, e ela remete a uma pessoa. Como se tivesse uma pessoa que você está remetendo para o dono, para quem já teve. Aparentemente, pelo menos quando eu olho, eu digo, pô, você pensa na história de quem usa essa roupa, de quem usou essa roupa. Tem a parada da arte contemporânea, né? É a presença da ausência, né? Ali é um momento, então ali tem muita poesia e muita história em um utensílio, né? Em uma escultura. O lance que eu estava falando do princípio básico, a escultura, pelo menos, o desenho também, eu acho que o corpo humano, os animais, eles têm uma exigência muito grande para você fazer um trabalho bem feito. Quando você vai fazer uma pessoa, um exemplo, ou um animal. Por quê? Porque ali você vai fazer uma interpretação do que já existe, que tem as suas proporções. Isso. E a liberdade é menor, porque você A liberdade é menor, você está preso a uma matemática. Exatamente. É uma proporção. Tem que ter uma fidelidade de toda forma. Que você vê o corpo humano, por exemplo, são 7,5 vezes o tamanho da cabeça. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6,5. São 6,5, com a cabeça vai dar os 7,5. Então, tem as proporções, o tamanho da boca, ele tem uma proporção com o nariz, que tem com o olho, que tem com a orelha, que tem a testa, que tem a bochecha, que tem o pescoço, e você vai descendo, você vê a largura do ombro, a metade é o tamanho da cabeça. Tem que ter equilíbrio, tem que ter proporção. Então, tem uma proporção que é matemática pura. Quando você vai fazer, tanto que se você for fazer uma escultura grande, que depois eu me especializei em escultura grande, se você não for na matemática, se perde, você se perde, cara. Você vê, às vezes, esculturas grandes que você vê, aí, quando eu olho logo, eu já vejo logo. Às vezes a cabeça é maior, ou é menor, o ombro é não sei o quê, a perna é maior. Perdeu o equilíbrio. Diga para o cara aí, não foi na matemática. Porque se você for na matemática, não tem erro. Se você sabe fazer a escultura e utilizou a matemática, está aí o segredo.
da escultura. Seguir a técnica, né? E isso só se adquire com muito estudo. Com muito estudo, com muita vivência, prática. com muita prática. Com horas e horas e horas e horas. Dias E deitado lá no ateliê, dormindo em cima do trabalho. E a né? vontade de fazer um trabalho melhor do que o que você fez. Né? Sempre para frente. Né? Sempre para frente. Hoje, por exemplo, eu estou agora no momento de fazer escultura monumental. Gigante. Escultura grande. Né? Aí eu já não quero mais fazer essas coisas. Entendi. Que Faço. é uma maravilha. Mas está noutra pegada, Faço, né? mas eu estou noutro... Já Tá estou no outro time, né? Já estou noutra coisa. Maravilha. Né? Eu vou fazer uma exposição agora na Segás. Na Segás, É. espaço incrível, né? Ganhei Abraço para o Paulo Mota, para a galera da Segás. Contemplado no edital deles lá e agora eu estou começando a produção. Entendi. Vou colocar algumas peças que eu já tenho, mas vou ver se eu coloco algumas peças grandes. Entendi. Vou começar a E fazer. o pé direito lá é muito alto, né? É bom o pé direito lá. Acho que tem mais de 6 metros aquele pé direito. Então, hoje eu estou nessa daí, de fazer escultura grande. Maravilha, maravilha. E esse projeto da Segás é em breve? Tá próximo? Tá perto. Próximo? Tá próximo? Eu acho que eu tenho 1 ano para fazer, né? Entendi. Tenho 1 ano para Então, daqui fazer para a 2025, a gente vai estar com essa exposição. Obrigatoriamente. Bosco, a gente podia aqui ficar horas e horas e horas batendo papo, né? Tanto que ninguém sentiu nem o tempo passar. Já passou? Já passou. O tempo, o deu trabalho. tempo de falar quase nada. O trabalho formidável. Eu vou pegar, vou quebrar o protocolo aqui, vou pegar o trabalho. Olha que coisa linda. Espetacular, cara. Espetacular. Né? Incrível, um trabalho formidável. Pois é, cara. Essas linhas, como eu vivia em casa, era em casa que eu via as coisas. E eu disso vinha a comecei a inspiração. ver que a beleza que existe nas coisas simples, Pronto, na que você simplicidade. faz todo dia e não vê a beleza que tem. Numa sandália, Uma numa chinela, percata, você né? chegar em casa, tirar uma blusa e jogar. assim, Pendurar no cabide, pendurar no cabide, uma casaco, rede que você né? enrola e bota lá. E ali é uma escultura, né? Tem umas Ali é que uma cai. estética. Pronto. Eu fiz uma exposição na Casa Zé Lourenço, que era só rede. Coloquei, eu acho que eram 12 ou era 15 redes. Que maravilha. Todas, umas que você, às vezes, você bota e enrola ela assim, quando você dá as costas, ela cai. Ela cai, né? Né? E tu fez a bicha cair. Aí ela caída no chão. Pá. Maravilha. Aí Que tem coisa essas linda. coisas que é o nosso dia a dia. A poesia do dia a dia. A né? poesia do dia a dia, dia, que as pessoas Enxergar, não vê a beleza consegue enxergar a que tem beleza, ali, né? Que você olha para a rede e diz, olha que coisa linda. Né? E é isso que o meu trabalho... Maravilha. Hoje E eu quem faço. quiser adquirir, bate um papo contigo pelo Instagram. Isso, né? Instagram, WhatsApp Pronto. e tal, E eu estamos mesmo aí. vendo. Massa. Sem galeria, direto. Sem galeria. Galeria do Bosco funciona no ateliê que é da Sabiaguaba, né? Agora eu vou dar uma reformada lá Certo. e vou montar a minha galeria lá agora. Maravilha. O ateliê, eu estou botando lá para trás, o galpão de produção. Entendi. E vai ficar... E na frente eu vou deixar a galeria para as pessoas que querem comprar ou só ver e tal, Maravilha. curtir. Assim que tiver pronto, eu convido todo mundo. Com a bancada parecida com aquela lá da loja de eletrodoméstico lá do Juazeiro. A bancada tem que ter. Bosco, muito obrigado pela sua presença Eu aqui que agradeço, no Hashtag cara. Arte. Eu que agradeço. Sucesso total, mais ainda. Muito obrigado. Hashtag Eu que Arte agradeço. com o Bosco Lisboa. Hashtag Arte. Viva a vida, viva, Viva a a arte. arte. Show de E a bola. vida também. E a vida também, exatamente.